Fonseca. Juliana Fonseca é professora, especialista em currículo, doutora na área de currículo, concentração e foco em políticas públicas e políticas públicas, reformas educacionais e curriculares, né? A Juliana Fonseca é nossa assessora no Núcleo Técnico de Currículo na Secretaria Municipal de Educação e faz a assessoria dos 13 NAPAs da cidade de São Paulo, né? Além dessa apresentação formal, quero dizer também que Juliana é uma amiga do NAPA Butantã há muitos anos, desde 2017, nós trabalhamos juntos em cursos, em seminários, em várias ações no território do Butantã. Quero agradecer a presença de todos vocês, vai ser uma manhã de trabalho, de formação muito interessante para todos nós. Juliana teve o cuidado de preparar uma apresentação específica para o Butantã, falando da orientação normativa, falando do enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes, também trazendo a matriz de saberes, enfim, vai ser uma manhã de bastante aprendizado. Mais uma vez, Juliana, obrigado por estar conosco, você é sempre bem-vinda, e somos muito gratos por você estar conosco nessa manhã. Obrigado, bom trabalho para todos nós. Obrigada, André. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Que bom. Então, bom dia a todas, a todos que estão presentes. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que tenha uma câmera no meio da gente, né? É um prazer estar com vocês nessa manhã, compartilhando mais uma vez com a André Butantã essas lutas em relação às violências contra a criança e o adolescente, trazendo já alguns avanços para vocês, né, algumas orientações com avanços que foram pedidos, inclusive, na André do Butantã, né, André falou aí da nossa parceria desde 2017, e muita coisa que vocês vão ver aí hoje nesses slides são frutos de demandas que apareceram ao longo de pesquisa, ao longo de curso, né, que eu participei na André do Butantã. Então, muitos avanços que vocês vão ver aí e situações que são diferentes de 2017, tem sim a mão de vocês nessa construção, tá? Então, a André do Butantã é muito especial nesse sentido para a cidade como um todo, né? Butantã, Pirituba, todas as DREs que já aconteceram cursos e a gente já pôde detectar necessidades, demandas e urgências para poder responder à nossa realidade, né? Então, a ideia hoje é eu passar rapidamente algumas reflexões aqui com vocês e a gente ter um tempo para um diálogo no final, né? Tem um volume grande de slides, eu que vou controlar os slides aqui, então vou pular algumas coisas de forma mais rápida, mas também posso disponibilizar, o André disse o encontro está sendo gravado, né? Então fica disponível também para vocês depois acessarem a própria apresentação, que é o material feito para vocês, e a gravação também, né? Para quem quiser rever depois ou compartilhar com alguém que não conseguiu assistir, tá bom? Então, eu vou começar destacando já Juliana, Oi? Desculpa, posso só fazer uma pontuação? Bom dia a todas e todos. Vou informar que a Andréia e eu ficaremos responsáveis pelo chat. Qualquer informação, qualquer dúvida, as pessoas podem escrever lá. E aí tem uma informação da Alessandra, se as pessoas do som. Eu não sei se para todo mundo o som tá baixo ou não, mas a Alessandra colocou que o som estava um pouco baixo. Se você puder dar uma aumentada, e aí a gente vai acompanhando por lá o retorno, tudo bem? O meu som tá baixo? Eu acho que a princípio sim, eu estou ouvindo bem, mas eu não sei se está todo mundo ouvindo bem. O som está bom, então tá, acho que era só um ajuste da tecnologia. Na máquina, isso. E aí acho que as pessoas podem ajustar o som na própria caixinha de som do seu próprio computador, né? Que aí você consegue regular esse volume. O meu aqui tá tudo no máximo.
Tá, joia, Tá obrigado. A bom? devolutiva é que o som tá bom, sim. Obrigado, Ju. Tá bom. E eu não vejo vocês agora, eu vou ver a minha pequenininha, o Washington apareceu só as iniciais, e eu não vou ficar com acesso ao chat, então eu vou ver o chat depois que eu terminar a apresentação, tá? Então, o pessoal das equipes vai vendo as perguntas, as colocações de vocês, e aí eu respondo no final, tá? Então, não é que eu vou ignorar o que vocês vão estar falando, é que eu não vou estar vendo nesse momento, tá bom? Porque senão eu não vejo a minha tela aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, mas depois que eu terminar de falar, a gente vai conversar assim. Então, assim, gente, para a gente começar, vamos olhar para esse título, né, que foi dado para essa nossa conversa de hoje. A comunidade escolar e a promoção do cuidado de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. A gente tem características importantes para o enfrentamento às violências contra os bebês, as crianças e os adolescentes nesse contexto de pandemia. Né? E ainda que a gente veja na situação que o nosso estado todo, né, o nosso país todo está vivendo e que acaba distanciando cada vez mais, né, uma certeza de quando vai ser esse retorno às aulas presencialmente, a gente não tem essa noção ainda de quando isso pode acontecer. A gente precisa pensar esse momento da pandemia e o momento pós-pandemia, né, seja ele quando for. E aí, pensar o enfrentamento das violências nesse momento tem características muito peculiares, né? E que eu vou abordar um pouco com vocês. Aqui hoje, vou colocar até os objetivos do nosso encontro, porque a ideia é a gente conversar. Tá aparecendo os objetivos aí para vocês? Foi. Acho que sim. Dialogar com vocês sobre os eixos que nortearam a minuta de instrução normativa que nós construímos, né? Nós, eu estou dizendo, a assessoria que o André compartilhou aí com vocês, as equipes dos NAAPAs das 13 regionais, né? Tivemos contribuições de alguns supervisores também que participaram desse processo para construir uma minuta de instrução normativa que já está no gabinete, já está bem avançada, né, a aprovação, loguinho vai estar disponível para vocês, aprovada, que também é uma resposta a demandas que apareceram na DRE Butantan, dentre outras DREs, em 2017, né, então quando o André falou dessa parceria e eu falei dessa resposta, essa minuta de instrução normativa é uma resposta de questões que apareceram no Butantan também, né? Porque quando a gente começou a conversar sobre o enfrentamento das violências contra os bebês, as crianças e os adolescentes, uma questão muito presente em 2017 era: a gente tem informações, a gente tem cursos aqui na DRE e tal, mas a gente precisa de uma padronização para o município, porque a gente toma uma atitude que a gente não sabe se é adequada, a gente está de acordo com a legislação, a portaria, né, que está valendo ainda, que é a 5552 de 2012, para o enfrentamento das situações de violência contra os nossos estudantes, mas e aí? A gente precisa de um procedimento comum para toda a rede. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, tá? Então, a assessoria, os NAAPAs, vem trabalhando nessa construção. Então, fizemos um texto de proposta de minuta de instrução normativa e uma publicação, que também está para sair para vocês, de orientações para o enfrentamento das violências. Então, toda a fala que está aqui está presente nesses dois materiais que loguinho vão estar disponíveis para vocês. Já estão em etapa final, a publicação já está em fase de ilustração, diagramação final, e a instrução normativa também já está lá no gabinete prontinha para ser aprovada, faltando pouquíssimos ajustes, tá bom? Mas nada que interfira nas orientações que a gente vai passar aqui, tá? Então, o conceito de violências, ano passado, no segundo semestre, eu tive com vocês aí no Butantan, num GT, né? Então, pode ser que alguém já tenha visto isso. A gente debateu um pouquinho esse conceito das violências, né? A polissemia, um olhar específico de cada área para esse conceito das violências. O conceito em si de violência
variando de acordo com a história. Então, o que hoje a gente vê como violência contra as crianças, os adolescentes, os nossos bebês, que a gente dá o enfoque no nosso currículo também, na década de 70, de 80, por exemplo, não tinha esse olhar, né, de algo que fosse visto como uma violência, tá? Então, também o que a gente vai trazer aí para vocês é o que está mais na legislação mais recente e tentando contemplar a nossa história atual, o que é que a gente concebe como violências na atualidade, tá? A gente deu uma olhada na conversa passada lá do GT, né, com vocês no semestre passado, na definição da ONU sobre violências, que destaca o uso da força, né, que a gente tem isso mais próximo, né, mais visível para a gente, quando toda vez que tiver uso da força, agressão física, é violência. Mas também a ONU destaca a questão das relações de poder. Então, quando eu estiver falando dos tipos de violência aqui, nem sempre são violências com uso de força, tá? E também com embasamento aí na definição da ONU. A professora Marilena Chauí coloca o conceito de violência oposto à ética, e isso ajuda muito a gente a compreender as violências contra os bebês, as crianças e os adolescentes, porque se a gente estiver pensando, será que é uma violência, será que não é? Como é que a gente pensa, né, essa situação do nosso estudante, da nossa criança, do nosso adolescente? Toda vez que, entre aspas, coisificar o ser humano, tratar alguém que tem desejos, racionalidade, né, um ser humano como uma coisa, a gente pode dizer que a gente está falando de uma situação de violência, tá? E aí tem um destaque que eu gosto de fazer, que eu acho necessário nesse momento, diferenciar um pouquinho a violência doméstica, a violência intrafamiliar, né? Nas minhas pesquisas, no mestrado e no doutorado, eu faço essa diferenciação. Por quê? Porque o impacto na vida da vítima vai ser diferente, tá? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma violência cometida por alguém que deveria proteger a criança, né? Alguém em quem a família inteira confia, né? E essa pessoa é a pessoa que vai cometer uma agressão, ou um abuso sexual, enfim, a gente vai ver as definições dos tipos de violência já já. Então, a violência doméstica com essas características de quem deveria proteger ou quem ninguém desconfia é quem agride a criança, tá? Na violência, e aí ela acontece não só no ambiente doméstico, a gente já teve casos de violência sendo julgados, né, pelo judiciário como violência doméstica, mas casos de violência cometidas, por exemplo, por motorista de transporte escolar. Por quê? Porque era alguém em quem a família toda confiava, tinha livre acesso à criança, a criança também achava que naquele momento era uma pessoa que precisava proteger e confiava, e a violência partiu dali. E aí teve juízes que já julgaram como violência doméstica casos assim, tá? Com essas características. Como que a gente diferencia e por que é importante a gente conceituar a violência intrafamiliar? Porque na intrafamiliar a gente está falando de laços sanguíneos, e são laços que não vão se romper, né? No caso da violência doméstica, como eu disse aí, é possível para a vítima mudar de vida, mudar de estado, mudar de situação de vida para tentar amenizar as dores e as consequências daquela violência vivida. Mas na violência intrafamiliar, esse vínculo sanguíneo sempre vai estar presente. Então, na violência cometida contra do pai contra a criança, do avô, do primo, né? Ela vai crescer e a vida inteira ela vai ter aquele laço, né? Sabe aquela festa de Natal que vem aquela tia e dá notícia do primo que agrediu a vítima? Então, é com isso que a vítima vai ter que conviver a vida inteira, né? Então, a abordagem até nos cuidados, né? Clínicos que são feitos, não estou falando aqui só dentro da escola, né? Mas estou falando de um cuidado que precisa ter com a vítima, precisa levar em consideração esses laços que a vítima tem com quem cometeu a violência. E a violência contra si mesmo, né, a violência autoinfligida, que vocês no Butantan têm tido um trabalho bem importante em relação a isso, mas aqui destacando
essa questão de uma dor extrema, insuportável para a vítima, e a necessidade desse olhar cuidadoso para esse tipo de violência também, que vocês já estão tendo aí na região do Butantã. Ficou sem som, Juliana. Eu vi que o meu microfone foi para o mudo sozinho, eu não toquei nada aqui, eu vi e já mudei. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Ah, tá bom. Então, aí, os tipos de violências que a gente está trabalhando nesses documentos, né? Na instrução normativa e na publicação que vai vir para vocês de enfrentamento às violências. Nós estamos falando desses Juliana, 10 tipos que estão aí na tela para vocês. Diga, Washington. Só para reafirmar um pedido para todo mundo que estiver com o microfone ligado, desligar, colocar no mudo, para a gente poder te ouvir melhor. Isso, é uma boa. E ficar atento também no microfone, porque o meu desligou sozinho, ele desliga e liga às vezes sem a gente acionar, né? A tecnologia prega essas peças para a gente de vez em quando. Então, continuando aí, os tipos de violências que a gente está trabalhando são esses 10. A violência física, química, psicológica, sexual, institucional, negligencial, estrutural, a violência entre as crianças e adolescentes, o bullying, né, que tem esse conceito com esse nome americanizado, a violência autoinfligida e o trabalho infantil, tá? Então, quando a gente fala de violências, e o que a gente está trabalhando nesses documentos, a gente está falando desses 10 tipos, que eu acho que aí vai ficando mais fácil a gente se aproximar do que a gente está falando, tá bom? Quais são essas novas demandas, então, que aparecem nesse momento de pandemia? A Covid-19 e o isolamento social trouxeram o distanciamento dos estudantes vítimas do principal espaço de suspeita e encaminhamento de denúncias, que é a escola, né? A gente vê nos números essa questão que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante, e isso é bastante preocupante, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse isolamento atrapalhando, a gente percebe também o vínculo, que é uma questão também que eu vou falar mais adiante, demonstrando a importância da escola para a garantia da dignidade humana dos nossos estudantes, tá? A gente vai voltar a falar disso quando a gente estiver falando mais adiante sobre o vínculo, tá? Qual outra demanda é importante a gente ter em mente quando a gente estiver refletindo sobre essas questões? Tem uma expectativa de aumento de matrículas de aluno na rede municipal vindo de escolas particulares, porque as famílias estão com a sua renda comprometida, né? A gente também precisa ter em mente que os nossos alunos, principalmente os adolescentes, né, podem estar se voltando para o trabalho. As nossas crianças, trabalho infantil doméstico, tá? A gente tem essa definição nos nossos documentos e a gente precisa ter isso no nosso radar, como diz o André, né? A gente precisa ter em mente que esse contexto econômico que a gente está agora empurra as nossas crianças, os nossos adolescentes para essa pressão exercida pelo trabalho infantil, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente também. Um aumento da atenção para evitar as consequências das violências no desenvolvimento dos estudantes. Então, as crianças que estão em isolamento ou as que não estão em casa isoladas, mas estão na rua também, sem o isolamento, sem a proteção das máscaras, sem a proteção que a gente precisa nesse momento, tudo isso exige um maior, né? Tanto em relação à proteção de questões sanitárias, como eu dei esse exemplo, mas também das questões de violência, né? As violências vividas nesse momento de isolamento, a gente vai precisar ter uma atenção redobrada no momento de retorno ao convívio, né? E eu vinha falando muito desse retorno ao convívio, mas recentemente a gente tem tido cada vez mais relatos de diferentes regionais
de famílias que buscam as escolas para pedir orientação para encaminhamento de situação de violência que descobriram em casa nesse momento de isolamento, né? Então, mesmo nesse momento de isolamento, mesmo sem o convívio, tem famílias que estão tendo o apoio na escola para pedir informação sobre o que fazer em relação à violência vivida pela criança. Então, o aumento da atenção para evitar as consequências das violências, a gente precisa ter já desde agora, mesmo a gente não estando no contato com a criança diretamente, porque as famílias estão procurando. Além disso, as consequências das violências, eu não vou tratar aqui hoje, né, detalhadamente, mas elas impactam diretamente no desenvolvimento do estudante. E a gente tem já estudos na área da saúde que falam de impacto neurológico, de impacto no relacionamento interpessoal, tudo isso que vai interferir no processo de aprendizagem da criança. Então, a gente também precisa estar atento a essa questão por esse viés, tá? Porque vai impactar o trabalho da escola, sim, uma criança que é vítima de violência, tá? A gente precisa estar atento para evitar a evasão, né, por conta dessas questões de trabalho infantil que eu comentei, e por conta também da violência vivida. As famílias que percebem que a escola está em alerta em relação a uma situação de violência, podem tentar trocar a criança de escola, podem tentar migrar da rede municipal para a rede estadual, podem tentar trocar de município, né? Vocês aí na região do Butantã podem tentar, a família pode tentar matricular em Cotia, em Osasco, enfim. Eu já vivi muito esse movimento em sala de aula, e a gente percebe que as famílias, às vezes, para fugir do encaminhamento que a escola pode estar dando numa situação de violência, migra para outras redes. E também, e aí a gente perde a possibilidade de cuidar da situação de violência vivida, né, pelos nossos estudantes. E também essa questão da evasão, né, a gente precisa estar muito atento a isso, porque aí a gente está falando de abandono intelectual, a gente está falando de um direito que não está sendo garantido, tá? O aumento da atenção aos profissionais que lidam com os casos de violência contra o bebê, a criança e adolescente, gerando a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos teóricos e procedimentais para promover a prevenção e evitar agravo das situações, tanto em relação à criança quanto em relação ao profissional. Então, eu vou passar um pouquinho sobre essa questão também aqui nessa nossa conversa de hoje, tá? Eu preciso também apontar para vocês essa expectativa de aumento de casos, né? Eu acho que eu já comentei, a vulnerabilidade social agravada, o convívio acentuado e isolado no principal espaço de violência doméstica contra criança e adolescente, que é a casa, né? Antes da pandemia, a gente tinha 71% dos casos de violência doméstica contra criança e adolescente ocorrendo nas residências. Aí eu estou falando de dados do Ministério da Saúde, né, entre 2011 e 2017, 71% das denúncias eram de violência que acontecia em casa, tá? Hoje, com todos isolados, ou mais ou menos isolados, que a gente está vendo muitas das nossas crianças que não estão frequentando a escola, mas estão na rua, sem proteção, os adolescentes estão organizando bailes, organizando festas, enfim, né? Então, esse isolamento também está sendo relativo. Mas, ainda assim, como é que a gente percebe esses casos de violência, né? A gente precisa estar em alerta em relação a isso. Um termômetro tem sido a sistematização dos casos de violência contra a mulher, casos de violência doméstica contra a mulher, que a gente tem números e tal, tem sido um termômetro para a gente pensar a violência contra a criança. Por quê? Porque a mulher que é vítima de violência doméstica, ela também pode ter os filhos participando daquela situação, vendo, presenciando aquela situação. E isso não deixa a criança se desenvolver plenamente, tranquilamente, vou aqui fazer a minha trilha de aprendizagem agora, enquanto minha mãe está ali no cômodo ao lado apanhando, né? Não dá, né? Então, a gente também precisa ter esse olhar para a violência contra a mulher, porque as crianças estão presenciando, é uma violência testemunhal, né? E em relação à quantidade de casos, a gente consegue ter uma expectativa de casos também, comparando
a violência de gênero contra a mulher e a violência contra a criança e o adolescente, tá? As famílias estão com o pavio mais curto, né? A paciência com as crianças está mais difícil de ser mantida. Por quê? Porque a família está sem a rede de apoio, então a escola é uma rede de apoio, né? A família deixa a criança na escola e vai para o trabalho, deixa a criança na escola e vai fazer os cuidados com a casa. E a gente tem essa dificuldade hoje porque as famílias estão sem a rede de apoio, todo mundo convivendo o tempo inteiro com essa questão econômica pressionando, então as famílias vão tendo uma paciência menor. Isso em vários momentos eu já ouvi ao longo da pandemia relatos, né, voltados para essa situação. E aumento de denúncia de violência física, né? O Disque 100 tem recebido mais denúncias por telefone de violência física, por quê? Porque é uma violência que o vizinho escuta. Agora, a violência sexual o vizinho escuta? Não. Quem é que percebe essa violência sexual? O convívio na escola. Então, tem todos essas questões que precisam estar na nossa mente quando a gente está pensando sobre essas questões das violências nesse momento da pandemia, tá? As famílias também estão com uma sobrecarga de trabalho ou teletrabalho, com falta de condições tecnológicas e infraestrutura para esse teletrabalho, que também acaba deixando o pavio das famílias mais curtos, e aí para lidar com a criança, as necessidades da criança que está lá, com necessidades físicas até, de movimento, de interação com os outros, esse momento é muito difícil para as crianças, e o adulto não tem como estar bem nesse momento, com toda essa pressão, para lidar bem com essas questões. Então, a gente está falando de um momento muito delicado, né? E uma outra questão que a gente precisa destacar é, enquanto o adulto está trabalhando, está tentando intensificar os cuidados com a casa, com a higiene, limpando tudo que vem de fora, da rua, né, e tal, as crianças e os adolescentes estão nas telinhas, e nas telinhas, muitas vezes, sem a supervisão do adulto. Eu digo isso porque até tenho um filhote aqui de 4 anos, a gente sempre supervisiona, coloca todos os filtros no que ele está vendo, deixa ele ver só quando está do nosso lado, e a gente tem percebido que às vezes escapa alguma coisa e entra para ele. No YouTube Kids, por exemplo, é mais seguro do que o YouTube normal, né? E a gente não deixa ele acessar tudo. Tem muitos filtros que a gente colocou ali, mas tem coisa que passa. Tem vídeos que não são para a faixa etária dele, e aí a gente vai lá e tira, né? Mas e se as crianças estão sozinhas, a gente está lá limpando as coisas que vieram do mercado? Percebem? Então, é muito sutil a forma como os cuidados que a gente tinha antes precisam ser intensificados e ter um outro olhar, um outro tipo de cuidado nesse momento de isolamento social. A gente percebe também alguns dados aumentando sobre consumo de pornografia na internet. Então, isso também preocupa, porque a gente não sabe se as nossas crianças e adolescentes estão acessando também informações que não são para a faixa etária deles, tá? Então, essa supervisão do adulto, que já era indicada antes, agora precisa ser mais intensificada, tá? Tem um dado aqui que eu trago para vocês, não vou ficar muito nele, mas a diminuição de denúncias de alguns tipos de violência, a expectativa de aumento de casos em todo esse cenário que eu já comentei com vocês. Tem essa nota técnica da violência doméstica durante a pandemia. Esse que eu estou trazendo para vocês é uma publicação do Fórum de Segurança Pública, que saiu agora no dia 29 de maio, falando especificamente de violência contra meninas e mulheres durante a pandemia, tá? A gente ainda não tem um documento específico analisando a violência contra as crianças e os adolescentes. O que a gente tem são dados do Disque 100, por exemplo, como eu comentei para vocês, falando do aumento da violência física, mas a gente não tem tido tantas denúncias de violência sexual, tá? Porque quem detecta isso é a escola, tá? Nesse próximo slide que eu estou colocando aqui para vocês, eu estou destacando essas questões dos sinais das violências, né? E a escola sendo essa principal instituição que percebe esses sinais de que a criança está sendo vítima de alguma violência, de algo que está prejudicando o seu desenvolvimento, né? E aí, com esse cenário de pandemia, a gente precisa reinventar esses canais abertos para o pedido de socorro ao longo do isolamento social
e no retorno aos encontros presenciais. Então, quando a gente vê as equipes dos NAAPAs organizando um site, vou pedir até para o pessoal colocar aí no chat, que eu não estou vendo vocês agora no chat, mas o naapa.com.br é uma forma da gente reinventar esses canais abertos para o pedido de socorro. Aí a gente pensa, mas nem todos os nossos alunos, aliás, grande parte deles, estão com dificuldade para acessar a internet, né? E aí, qual é esse canal reinventado, né? E é nesse sentido que eu falo para vocês que a gente tem tido relato de vários diretores de escola demonstrando que a escola tem sido procurada por famílias para pedir orientação de como encaminhar uma situação de violência vivida pela criança, tá? Então, a gente está em isolamento, os diretores, né, estão lá na escola e as famílias têm procurado a escola, por quê? Porque tem o vínculo, tá? Então, essa necessidade de reinvenção das formas de detectar os sinais ao longo do isolamento social e no retorno aos encontros presenciais, a gente precisa ter essa atenção para a reinvenção, mas o que a gente já é muito forte com as famílias dos nossos estudantes é o vínculo. Esse vínculo, que é o que eu vou tratar com vocês aqui no nosso próximo slide, é fundamental para a proteção da criança, mesmo nesse momento em que ela não está frequentando a escola diariamente, tá? Também é importante a gente pensar a intensificação das ações para planejar o retorno, quando ele for acontecer, né, os encontros presenciais, e tudo que vai ser detectado nesse retorno. Então, a gente está falando aqui de orientações que estão vindo para vocês, de instrução normativa, de publicação. É importantíssimo que vocês já tenham esse olhar para esse material que vai chegar, que a gente tenha outros momentos, né, formativos. Tem vezes que eu já fiz uma conversa geral, assim, com as equipes, e aí já foi pedido para que a gente fizesse uma conversa específica com educação infantil, uma conversa específica com fundamental, e enfim, a assessoria está se redesenhando para atender essas demandas de vocês, para vocês estarem preparados, com as equipes também preparadas, porque no retorno, o que a gente vai ter de casos, de sinais de violência, a expectativa é que venha em uma avalanche, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso que pode vir, tá? Então, também me coloco disponível para próximos encontros, outro aprofundamento com vocês, enfim, para continuidade, essa conversa ser só mais uma nesse processo que vem vindo desde 2017, como disse o André, né? Aí eu destaco a questão do vínculo e queria que vocês olhassem com atenção para essa imagem, né? A gente tem aí um livro, 2 páginas formando um coração, né? Se a gente pensar o vínculo como desde a origem da palavra, né? Da etimologia, vindo do latim, né? Falando da atadura, da união duradoura, alguma forma de ligação entre 2 partes, e isso tem outros autores que destacam, né? São 2, não estou falando de virar um só, não, estou falando de 2 partes que estão ligadas, né? E aí eu estou mostrando aí essas 2 páginas diferentes, cada uma com a sua história, cada uma com a sua, com o registro das suas marcas aí, mas unidas no mesmo livro, e aí formando essa imagem que remete muito a gente ao afeto também, né? A afetividade nesse sentido de tudo que impacta e afeta a nossa relação. Então, eu estou falando dessa estrutura emocional entre 2 pessoas, e no nosso caso pode ser nossa, enquanto diretor de escola com o nosso estudante, nosso diretor de escola com uma mãe que percebeu um sinal de violência no seu filho, na sua filha, né? Então, esse vínculo que está sendo muito visível agora, mesmo nesse momento de distanciamento, a escola continua sendo a referência, continua sendo o espaço onde as famílias vão pedir informação, vão pedir ajuda, vão pedir apoio. Esse vínculo é fundamental. Então, gente, mais do que tudo
que a gente possa fazer nesse momento de pandemia, em relação à formação, documentos que vem vindo, o trabalho de fortalecimento de vínculo com os estudantes, né? Seja por meio da internet, seja por meio de mensagens, enfim, as escolas estão se desdobrando para manter o contato e o vínculo com os estudantes, né? E também com as famílias. Então, esse vínculo tem sido fundamental nesse momento como uma forma de enfrentamento dessas violências, tá? Como um apoio para a orientação das famílias, tá? E isso que eu não estou nem mencionando aqui ainda, o trabalho que as escolas têm tido de organização de alimentação para disponibilizar, campanhas de agasalhos, essas outras questões que as escolas já faziam e que intensificam nesse momento. A gente tem tido muitos relatos na cidade toda, então é só parabenizar vocês de todas essas ações, porque tudo isso vai fortalecer esse vínculo, vai fazer com que essa história, né, dessas duas partes, da escola e dos estudantes e de suas famílias, estejam, sim, muito próximas, né, atadas, né, e ligadas na construção dessa história maior desse livro, tá? E aí é importante destacar esse vínculo como um carimbo, né? Esse vínculo, esse apoio que a escola tem sido nesse momento, também vai ser importante para o fortalecimento dos nossos estudantes e até das famílias para outras relações, né? Então, nesse momento de extrema vulnerabilidade que as famílias estão, de insegurança, instabilidade, ter o vínculo e ter o apoio de uma instituição como a escola é fundamental até para a gente ter um respiro nesse momento tão atípico que a gente está vivendo, tá? E o vínculo aí também destacando, né, as relações da vida intrauterina, que também a gente precisa pensar nesse vínculo da criança com a sua família, para pensar também as situações de violência que a gente vai comentar ainda nessa nossa conversa de hoje, tá? E aí não dá para a gente falar desse vínculo escola e família, escola e estudante para prevenção das violências e enfrentamento das violências quando elas já aconteceram, sem pensar os profissionais, né? Sem pensar os professores, os próprios diretores de escola, todos nós temos as nossas histórias de vida. E muitas vezes a nossa história pode ter sido permeada por situações de violência também, né? Tem um autor, que é o Tilman Furniss, que ele destaca o cuidado, né, dentre tantas coisas que ele destaca, uma referência de estudo de violência sexual contra a criança e o adolescente, mas em uma das publicações, o Furniss coloca o cuidado com o profissional, né, e aí ele não fala só do profissional psicólogo, clínico, do atendimento individualizado, ele fala do profissional da rede toda, né? Aí eu estou falando de professores, sim, mas ele também fala de enfermeiros que atendem as crianças abusadas, enfim. E aí a gente precisa pensar no quanto nós, profissionais, precisamos nos apoiar, né? Às vezes a gente percebe uma dificuldade grande de uma pessoa em lidar com uma situação de violência, e em alguns momentos, né, ao longo de toda a pesquisa e na assessoria, às vezes a gente escuta falas de julgamento, né, mas fulano não encaminhou, eu falei, o fulano duvidou, o fulano não quer encaminhar. Será que está no âmbito do não quer ou do âmbito do não consigo, porque isso é muito presente na minha história, né? Então, a gente ter esse olhar cuidadoso para o estudante é fundamental, mas ter esse olhar cuidadoso para o nosso colega, né? Agora, mesmo tendo esse olhar cuidadoso para o nosso colega, a gente não pode deixar nunca de encaminhar a situação de violência vivida pela criança e pelo adolescente. Então, se um colega está com dificuldade de lidar com a situação, a gente precisa ser esse apoio para esse colega, mas não pode deixar a situação da criança e do adolescente vítima ali parada, né? A gente precisa encaminhar. Então, a gente precisa ser o apoio para esse profissional, nosso colega, e também dar continuidade no encaminhamento da notícia para o Conselho Tutelar, o acompanhamento todo que precisa ser feito com essa criança vítima depois que o Conselho Tutelar já está
cuidando, né, do caso, dos encaminhamentos, às vezes o caso já foi para julgamento, enfim, a gente continua com a criança, né, a gente continua com o adolescente ali na nossa escola diariamente, e também continuamos muitas vezes com esse profissional. Então, esse cuidado, lógico que a gente precisa ainda trabalhar muito mais essas orientações, mas em linhas gerais o que dá para a gente começar a pensar é eu ter um olhar de apoio para esse colega, né, e também não deixar a criança a situação de suspeita parada, né, porque se a gente não atua, a violência continua, tá? O Furniss coloca aí, se a gente desconfia, né, do comportamento de um profissional, colega nosso, se a gente suspeita, por exemplo, que ele possa ter sido sexualmente abusado, porque o Furniss fala exatamente sobre violência sexual, seria inadequado a gente tratar esse colega de um modo diferente, né? Ele está dizendo aí esse diferente como isolar o colega, tirá-lo da situação, questionar, enfim, tratar de modo diferente nesse sentido, tá? Se os colegas forem capazes se os colegas foram capazes de lidar com o seu próprio abuso, essa experiência pode ajudar a compreender profissionalmente as crianças que sofreram abuso sexual. Então, alguém que já foi vítima pode conseguir suspeitar mais rápido de que uma criança esteja sendo vítima também. Mas se essa pessoa cuidou desse abuso, ou seja, se ela passou por um tratamento psicológico, se ela continua com acompanhamento psicológico, se ela consegue lidar com essa situação, ela vai lidar com isso de uma forma, e uma forma às vezes muito potente para o enfrentamento da violência vivida pela criança. Agora, se a pessoa não cuidou disso, isso pode gerar estresse muito maior na pessoa, porque ela está revivendo a sua situação ao ver o seu estudante vivendo uma situação semelhante. Então, a gente precisa ser ponto de apoio para os dois, para esse colega, até indicando, em alguns momentos, o Furniss fala isso, indicando que ele faça o cuidado, que ele faça o acompanhamento psicológico para se cuidar, e o cuidado simultaneamente com a criança vítima, tá? Então, o Furniss continua aí. Não obstante, processos de identificação com crianças sexualmente abusadas podem criar problemas para alguns colegas sexualmente abusados que foram incapazes de lidar com seu próprio abuso. Para eles, as identificações primárias com a vítima ou o sentimento de restabelecer seu próprio abuso sexual pode ser extremamente estressante. As reações pessoais de um colega podem influenciar consideravelmente toda a rede profissional. Porque o impacto da reação de um colega na identificação, na suspeita, no encaminhamento, vai influenciar toda a rede que lida com essa questão, tá? Eu acho que agora eu queria passar para uma outra abordagem aí do Furniss, porque então a gente faz o quê? A gente identificou, a gente suspeita que o nosso colega tenha sido vítima, a gente dialoga com esse colega, dialoga com a criança, o que a gente faz então? Grosso modo, muito superficialmente, porque esse assunto demanda mais informações nossa, o Furniss indica que se a experiência pessoal está interferindo na tarefa profissional dos nossos colegas, a gente pode abordar através de um colega que tenha o tal do vínculo que eu falei agora há pouco, ou um colega mais velho, ou bastante próximo da pessoa em questão, que tentaria com cuidado e muita discrição, né, introduzir o assunto da identificação ou da possível necessidade de ajuda, se houver abertura para isso. Mas eu não vou chegar para o colega e falar, olha, eu estou achando que você foi abusado. Não é isso, né? Mas eu preciso ter o cuidado com esse colega e dizer, olha, você está muito mexido com essa situação, seria importante você se cuidar, você também procurar um acompanhamento para lidar com essa situação, porque o nosso aluno vai continuar aí com a gente vai continuar convivendo com essa situação. E isso machuca a gente, né? A gente precisa se cuidar, sim, né? Agora, se essa abordagem for difícil, porque é muito difícil a gente abordar diretamente o assunto assim com um colega, o estudo de casos muitas vezes ajuda. A gente falar da situação da criança, da necessidade do cuidado da criança, falar da necessidade, falar do outro e não falar diretamente desse colega, não é eu chegar para o colega e falar, olha, eu estou achando que você tem uma história de vida aí que está te prejudicando nesse momento.
Se não tiver espaço para isso, e muitas vezes isso é inadequado, porque eu posso estar sendo muito invasivo com esse colega e prejudicando ainda mais a situação dele, o que o Furniz indica é que a gente converse sobre outras situações semelhantes. Então, um estudo de caso, falando do caso geral e falando da importância da necessidade do acompanhamento. A pessoa precisa cuidar disso, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, né, pressionar ainda mais aquela situação vivida e aquela situação de sofrimento, se a gente não conseguir dar uma possibilidade de alternativa para a pessoa se cuidar, né? Então, eu falar de um outro caso, eu não abordo diretamente a pessoa, mas eu já coloco nessa conversa, nesse estudo de caso, a necessidade que a pessoa tem de, sim, vamos olhar para essa situação que a gente ficou abafando a vida inteira, tampando esse sol com a peneira, porque a gente precisa olhar para isso, precisa aprender a lidar com essa situação vivida, porque as violências vividas na infância e na adolescência impactam a vida adulta, impactam todo o desenvolvimento, quando a gente está falando dos nossos estudantes, mas impactam, sim, a vida adulta, tá? Eu não vou falar tanto mais, assim, dos nossos profissionais, a gente precisaria de mais encontros e mais aprofundamento, mas eu acho que, grosso modo, muito superficialmente, o que dá para a gente pensar nesse momento é isso. Essa abordagem precisa ser muito cuidadosa e, às vezes, eu preciso ir pela beirada para conversar com esse colega e indicar um acompanhamento, tá? Porque senão a situação da criança pode machucar muito mais esse profissional. Deu para perceber, então, que não é uma questão, às vezes, do profissional não quer encaminhar, não quer se envolver, não quer olhar, e sim ele não consegue olhar para aquilo naquele momento daquele jeito? Agora, ainda que a gente tenha um colega que, por sua história de vida, não consiga lidar com isso, mesmo com todas essas orientações, com instrução normativa que está vindo, com publicação e tudo mais, ainda que ele não consiga, a gente precisa agir. Não dá para deixar a criança vivendo a situação de violência e a gente não encaminhar. Faz parte da nossa obrigação, né, da nossa função. A omissão é crime, né? E a gente tem várias questões aí na nossa carreira, no ECA, tem muitos documentos, muitas legislações que falam dessa importância e da obrigatoriedade da escola fazer a denúncia, tá? Então, como é que a gente faz tudo isso, então? Se a gente pode ter um cenário de colegas, a gente pode ter um cenário de crianças vítimas, como é que a gente age, então? Né? A gente precisa pensar o cuidado com o outro, mas pensar também no autocuidado, né? O cuidado de si, o autoconhecimento, pensar na autoestima, cuidar de si para conseguir cuidar do outro também, cuidar de si e cuidar do outro também, né? Então, quando eu estou falando do cuidado com o colega, do cuidado com a criança, eu estou falando de eu preciso estar forte, eu preciso estar informado, eu preciso ter uma rede de apoio dentro da escola estabelecida, uma rede de confiança, uma rede de vínculo, para a gente poder lidar melhor com essas situações de violências contra os nossos estudantes, tá? E aí eu queria ver com vocês a importância desse autocuidado, né? Quando a gente fala de autocuidado, a gente também está falando de prevenção de violências sociais, de violências cometidas pelo outro ou violências praticadas pela própria vítima, né? Violência praticada por quem deveria me proteger ou violência praticada por mim mesmo, no caso da violência autoinfligida, tá? O autocuidado, quando a gente pensa na prevenção, a gente precisa pensar a escola desenvolvendo estratégias, desenvolvendo conversas, que o estudante aprenda a se autocuidar, se autodefender dessas 10 tipos de violências aí que a gente colocou, e desenvolver estratégias de proteção, de prevenção para cada tipo de violência, que tem as suas especificidades, tá? Então, para a gente chegar antes que as violências aconteçam, a gente precisa pensar o que fazer para evitar que a situação aconteça ou, quando ela já aconteceu, evitar que se agrave, tá?
E aí eu queria comentar... Oi? Alguém me chamou? Oi, Juliana. É a Andrea. As pessoas Oi. estão perguntando no chat se podem fazer as perguntas a qualquer momento ou se você acha melhor fazer no final, o que você prefere? Eu tenho algumas questões que eu queria perpassar agora, e aí eu abri no final, pode ser? Tá bom, porque tem a professora Ana Cristina está inscrita, então quando você achar pertinente, você avisa? Pode Aviso, ser? sim. Tá. Pode ser. Eu não vou falar sobre todos os slides, muitos eu vou pular e vocês vão ter o material aí, e muito que tiver aqui nos slides vai estar presente nessa instrução também, para a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Então, falar um pouco dos eixos que nortearam a publicação, né, de orientações e a instrução normativa. E aí a gente fala um pouco de qual é o papel da escola, então, no enfrentamento das violências. A gente fica muito confuso, né, as pessoas ficam muito inseguras. Será que isso é função da escola? Será que não é? O que a escola faz? O que a escola não faz? O que é adequado a escola fazer? O que não é? A gente precisa entender a escola como a principal instituição responsável pela prevenção. Então, aí está o trabalho do currículo escolar, construir essas orientações de autocuidado que eu comentei com vocês e que vai ter muita sugestão nesse material que está sendo publicado. A escola é a principal instituição de identificação, como eu já comentei com vocês agora há pouco, e nessa publicação vai vir os sinais de cada um dos tipos de violência, cada um daqueles 10 tipos de violência, vai vir lá os sinais que vão ajudar a gente a ficar mais alerta, com nossa antena mais ligada naquele estudante que tiver aqueles sinais ali aparecendo, tá? A escola também acolhe o estudante vítima, acredita quando ele faz uma revelação, quando ele verbaliza. Muitas vezes a gente suspeita e o estudante não verbaliza, né? A gente, quando o estudante verbaliza e revela para a gente uma situação de violência vivida, a gente precisa ter essa orientação para o acolhimento, e esses documentos trazem essas orientações para vocês. E a escola, como eu já disse, por obrigação, é responsável pelo encaminhamento. E como se faz esse encaminhamento também vou orientar vocês aqui, tá bom? Então, eu vou passar rapidamente agora sobre algumas situações para a gente ajudar a gente a pensar o que é essa prevenção, né? Os encaminhamentos, a identificação e tudo mais, eu vou passar bem rapidamente para ter o foco aí na conversa com vocês, tá? Quando a gente fala de prevenção, a professora Lúcia Williams, da Federal de São Carlos, ela coordenava o LAPREV, que é o Laboratório de Prevenção de Violência Sexual, e uma das ações deles, eles escreveram um artigo compartilhando os resultados dessas ações de prevenção, e aí elas destacaram, a Lúcia Williams e a Raquel Brino, que o treinamento prévio, ou seja, a participação das crianças, né, dos adolescentes em programas de prevenção de abuso sexual, eles são o principal aspecto destacado pelas crianças e adolescentes para conseguirem se proteger, se autodefender. Então, conhecer as habilidades de autodefesa, de autoproteção, são imprescindíveis, principal para as crianças conseguirem se proteger de uma situação de violência. Quando a gente está falando de prevenção, eu volto a afirmar a questão da afetividade, do vínculo do professor e do aluno. Por quê? Porque eu preciso de uma relação de confiança para eu poder fazer a revelação de uma situação de violência e para eu poder pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda para uma pessoa que eu não conheço, para uma pessoa distante, para uma pessoa fria, para uma pessoa que não inspira a minha confiança. Então, a proximidade e a confiança das crianças em relação ao professor parecem garantir uma eficácia maior na adesão a essas formações, essas informações. Aí, no caso delas, elas estão destacando um curso, né, de prevenção e também nos resultados obtidos, tá? De proteção e prevenção. E aí a gente está falando do que quando a gente fala de prevenção, por exemplo, de violência sexual? A gente está falando de empoderar a vítima em informação, construção de autoestima,
habilidades de autodefesa, que eu vou detalhar um pouquinho melhor para vocês mais adiante, e recursos como rompimento do isolamento, porque as violências são permeadas de um manto de silêncio. E nesse isolamento social, então, o silêncio é o que está mais preocupando a gente, né? Então, romper o isolamento, romper o silêncio, elas precisam aprender isso, né? Por isso, quando a gente fala do site do NAAPA, é importante, porque é uma alternativa para eles romperem o silêncio, irem lá no site, eles têm como pedir ajuda, né? Tem a OBI, eles clicam lá e vão para o papo reto, vão falar com alguém ali, já tem as equipes dos NAAPAs em plantão, né, para atender. Quando as equipes não estiverem no plantão, as equipes têm retornado e visto as crianças que escreveram, as crianças mais os adolescentes, né, que têm acessado o site. Tem pedido ajuda, às vezes de madrugada, às vezes no domingo à noite, de um domingo para segunda, e não tem equipe do NAAPA de plantão, mas aí o próximo plantão já tem que cuidar o contato com essa criança, esse adolescente. Então, a gente está fazendo de tudo para romper esse isolamento, para romper esse silêncio, tá? Para tirar esse manto de silêncio da violência. E aumentar a rede de adultos confiáveis. Isso é, nossa, importantíssimo para essa prevenção, tá? Quando a gente está falando de identificação, eu gosto muito desse trecho aí do Saramago, e já mostrei eles uma outra formação para vocês. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Para a gente identificar as situações de violência, a gente precisa reparar nos nossos estudantes, nos sinais de alerta. E aí, esses sinais de alerta dependem da gente saber ver, né, esses sinais e conseguir juntar esse quebra-cabeça. Para eu saber ver, eu vou precisar que vocês tenham um trabalho intenso nas escolas de estudo desses materiais, dessa publicação, dessa instrução normativa que estão chegando para vocês, para aumentar as possibilidades de conhecimento, de saber ver esses sinais, né? Isso também depende de sensibilidade, conhecimento sobre o fenômeno das violências, para eu conseguir suspeitar e promover a prevenção, né? Muitas vezes eu coloquei essa charge aí do Armandinho, por quê? Porque às vezes a gente acha que é besteira, que é aquilo que a gente está vendo, não, acho que não é nada, né? Ou então, não, eu estou sendo uma tola de olhar para isso, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Tem o IDEB, tem esse monte de conteúdo que a gente não conseguiu passar, construir esses conhecimentos nessa época do isolamento, eu vou dar atenção agora para essa situação, porque vai me dar trabalho e tudo mais. Mas, gente, olha essa charge do Armandinho, né? Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. E aí o Armandinho fecha com chave de ouro, né? Talvez bobo seja quem não liga. Será que a gente está vendo esse IP colorido, né? E aí, no acolhimento, qual é o papel da escola e dos profissionais da educação? Vejam essa imagem, eu já mostrei essa imagem num outro momento para vocês no Butantan, no GT. Muitas vezes, a gente, para ser esse guarda-chuva que vai proteger a criança dessa tempestade de violências a que ela é vítima, muitas vezes nós, adultos, que estamos expostos a essa tempestade, né? Mas é a nossa obrigação proteger essa criança, tá? Essa imagem aí dava uma formação inteira só em cima dela, mas destacar que a gente às vezes se machuca, a gente precisa se cuidar, como eu já falei, desse cuidado com o profissional, mas a gente tem por obrigação colocar o guarda-chuva e proteger a criança, porque se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Se a criança é vítima, 71% dos casos dentro de casa, que é onde ela devia estar sendo protegida, quem é que vai ser esse guarda-chuva, gente? Não tem alternativa, é a gente mesmo, né? Então, ainda que a gente se molhe, a gente precisa colocar o guarda-chuva para proteger a criança dessa tempestade de violências. E aí, assim, de formas muito gerais, né? Como é que a gente faz esse acolhimento quando uma criança revela para a gente uma situação de violência? Essa questão da escuta ficou super debatida, né, com uma legislação mais recente falando, né, de todos os órgãos, né, todas as instituições, escola, hospital, judiciário, quem é que faz escuta, quem não faz, quem é que é responsável por fazer entrevista com a criança sobre situação de violência, quem não é. Então, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Nosso papel enquanto escola é uma escuta de acolhida e proteção, por isso que eu coloquei aí, a escola, sim. A gente não faz escuta para colher provas.
a gente não entrevista a criança para ter elementos para saber como foi a situação de violência, porque essas informações não vão alterar em nada o nosso fazer pedagógico. Como assim? Então, o que é que eu escuto, o que é que eu não escuto, o que é que eu faço, né? Na instrução normativa, a gente trabalhou muito isso detalhadamente sobre a postura do profissional quando a criança revela a situação de violência vivida. Grosso modo e muito superficialmente, né, para dar o gostinho de vocês olharem esse material quando ele chegar aí para vocês, mas assim, o que já dá para dizer agora, nessa reunião curtinha, eu preciso, quando uma criança revela uma situação de violência, cuidar para que ela não tenha um agravo dessa situação. Então, toda e qualquer pergunta que eu for fazer para a criança é só para eu saber se ela precisa de cuidado médico imediato ou de uma proteção urgente para evitar o agravamento da situação. Como assim? No caso que a criança vem e faz uma revelação para a gente de uma violência sexual, ela precisa ser encaminhada imediatamente para os serviços de saúde, porque ela precisa tomar remédios para evitar a gravidez, no caso das meninas, né? Evitar doenças sexualmente transmissíveis, e aí eu estou falando de abuso contra as meninas e contra os meninos. Ela precisa de uma série de exames, de cuidados e etc., para evitar problemas de saúde física que são decorrentes de violência sexual, né? Então, a única coisa que é indicado a gente perguntar para a vítima é se ela percebeu alguma alteração no seu corpo em decorrência dessa violência, né? Você percebeu alguma coisa no seu corpo de diferente, né? E eu estou falando com essa linguagem porque às vezes a criança é muito pequena, né? E aí a gente perguntar, as crianças, já teve casos das crianças falarem, olha, tá saindo um negocinho na minha calcinha, eu não sei se é isso, eu tô com uma coceira, eu não sei o que que é, né? Porque a criança muitas vezes não sabe nomear, e ela não sabe identificar, né? Você tá machucado, né? Tem alguma parte do seu corpo que tá machucada, que tá doendo, então a gente precisa de cuidado, então a gente precisa do apoio do pessoal da saúde, você precisa ir numa UBS, então você vai precisar contar lá na UBS onde está doendo, eles vão precisar ver, examinar o seu corpo, você vai precisar tomar remédio. É nesse sentido que a gente vai atuar. A gente não vai perguntar quem foi, quando foi, como foi. A gente vai ouvir aquilo que a criança quiser contar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente toma na escola um papel de investigação que não nos cabe. A investigação é de outras instituições, tá? A gente na escola ouve com muita atenção, porque a ideia é a gente ter o registro mesmo de tudo aquilo que ela falou. Para quê? Para evitar ficar perguntando e ela ficar falando de novo e entrar num processo de revitimização, quando ela tem que reviver, muitas vezes, né, a situação de violência, porque ela precisa contar. Aí ela vai conta para a professora, ela vai conta para a coordenadora, ela vai conta para a diretora, e depois ela conta para o conselheiro tutelar. Pensa, quantas vezes ela reviveu isso, né? E cada vez que ela revive, é uma descarga emocional muito intensa, né? Isso altera hormônios no corpo dela, altera, né, todo o aspecto físico também, falando, não só do impacto psicológico na vítima, tá? Então, a gente não fica interrogando criança, entrevistando as vítimas nesse sentido. A gente apenas cuida para esses encaminhamentos urgentes para os serviços de saúde, e se a gente percebe que a criança está correndo risco de vida, o encaminhamento para o conselho tutelar precisa ser já com aviso de, olha, precisa ser agora, porque ela está correndo risco de vida, tá? A escuta para colher provas, não. Tirar foto do ferimento, não. Pedir para a criança tirar a roupa para mostrar coisas para a gente, não, tá? Porque isso não vai ajudar a gente, não é a gente que faz esse cuidado de coleta de provas, tá? Bom, aí tem uma situação da revelação que eu só queria destacar com vocês, o quanto esse ambiente precisa ser favorável para que essa situação se revele, né? Os sinais que a criança demonstra, parece muito esse ciclo aí da fotografia, né? A imagem da violência, né? A violência acontecendo com a criança,
como é que o corpo e a mente da vítima vão absorvendo toda essa violência vivida e, ao mesmo tempo, vão demonstrando para a gente esses sinais de que ela foi vítima de violência. Se ela tiver um ambiente favorável, essa situação vai se revelar, né? E a gente vai poder cuidar e fazer uma intervenção adequada junto com a rede de proteção social para que essa criança seja cuidada, tá? Então, diretores, por favor, validem o relato dos professores ou quem quer que seja na escola que a criança procurou para fazer uma revelação, tá? Valide o depoimento dessa pessoa, o depoimento não, né? A fala dessa pessoa. Registre a fala dessa pessoa, em vez de ficar pedindo para a criança falar de novo, porque aí a gente vai evitar a revitimização, tá? Atenção, gente, aos outros registros das crianças quando a gente desconfia. Olhem com atenção os desenhos, as redações, o que eles estão trazendo para a gente nessas histórias, né, nesses desenhos. Ainda falando sobre encaminhamento, a notificação é obrigatória, como eu já falei, os registros internos, outros documentos das crianças, né, relatórios de professores, enfim, tudo que a gente tiver de documento na escola ajuda o Conselho Tutelar, por exemplo, a ter elementos para ver como é que está sendo impactado o desenvolvimento da criança. Ela ia super bem na escola, de repente não consegue mais memorizar nada, não consegue mais ir bem, não consegue mais interagir com os colegas. Todos os registros são elementos importantes, tá? Então, registrem bastante e tenham isso em mãos quando tiverem suspeita de que a criança está sendo vítima, tá? E registrem também todo o processo de acompanhamento. Então, eu fiz um documento, entreguei, né, a notícia de suspeita ou de revelação de violência para o Conselho Tutelar, e aí eu preciso desses registros para acompanhar esse processo. Ah, então, mas aí eu liguei para o Conselho Tutelar depois que eu já tinha encaminhado, e eles falaram que não tinham feito nada ainda. Tá, você ligou quando? Você falou com quem? Então, a gente precisa ter isso tudo muito bem documentado. Por quê? Se alguma instituição da rede falhar, a gente precisa ter tudo isso já registrado e documentado para dizer que a falha não veio da escola, né? Que a escola fez tudo o que podia ter sido feito enquanto escola, para esse encaminhamento, para essa proteção da criança, tá? E aí, se a gente está vendo que uma das instituições falhou, por exemplo, quando a gente encaminha para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar não consegue encaminhar, a gente tem outras instâncias, né? E aí tem a equipe do NAAPA, que pode ajudar muito vocês aqui na Rede Municipal de Educação, né? No diálogo com a Vara da Infância, com o Ministério Público, que vão também fazer uma intervenção e vão ver o que aconteceu para o Conselho Tutelar não fazer o encaminhamento, tá? O importante é não deixar a situação de violência parada. A criança precisa ser cuidada, tá? E aí a organização desses dados todo para também ajudar na criação de políticas públicas, né? A gente só consegue melhorar a política pública com o registro. Então, ó, aqui nessa região, nesse território, o que não está funcionando é a instituição tal. Eu preciso de registro disso, tá? Tem um pequeno fluxo aí que vai estar presente no instrumental na publicação para vocês, só para a gente entender como é que a gente pode fazer esse encaminhamento, tá? Aí numa imagem que acho que ajuda vocês a compreenderem. E na publicação essa imagem já está lá, que eu já coloquei. Tem uma situação de sofrimento da vítima, a gente está vendo sinais de violência ou até consequências da violência. Quem geralmente percebe isso? O educador, tá? O educador precisa ter a comunicação imediata com o gestor, tá? E esse educador precisa ter o registro do desempenho escolar, os relatos, as atividades, os comportamentos, o olhar, né, e o registro sobre o relacionamento interpessoal para encaminhar para o gestor ter elementos para fazer o diálogo com o Conselho Tutelar e o documento para o Conselho Tutelar. Precisa ter uma observação atenta ao desenvolvimento da vítima. E aí eu estou falando de desenvolvimento, né, bem valoniano, falando integralmente. Não estou falando só do desempenho dele em matemática. Estou falando do desenvolvimento dele de forma integral, no relacionamento interpessoal, porque os comportamentos são um sinal de alerta importantíssimo de violência, né? Então a gente fica bem atento a esse desenvolvimento integral da criança e do adolescente, tá?
o fortalecimento dos vínculos com a vítima. Se a gente está suspeitando, mesmo que a gente tenha todo esse cenário que eu falei aí dos profissionais, às vezes, né, que tem a sua história pessoal e às vezes gera até um distanciamento da criança vítima, porque eu não consigo lidar com a situação, mas o ideal é que a gente tenha o fortalecimento do vínculo com essa vítima, para ela se sentir segura o suficiente, apoiada o suficiente, confiante o suficiente para poder fazer uma revelação e contar com a gente, com o nosso apoio de adultos, para ser aquele que segura o guarda-chuva para proteger dessa tempestade, tá? E aí intensificar o trabalho preventivo e conhecimentos para autoproteção e autodefesa, e a gente tem orientações nesses documentos. O gestor precisa, quando ele recebe uma comunicação do educador, né, e os registros do educador, elaborar o encaminhamento do termo de notificação ao Conselho Tutelar e manter uma cópia do termo arquivada na unidade e acompanhar o caso notificado para o Conselho Tutelar. Então, eu vou ter que fazer contato com o Conselho, vou ter que saber como está a situação, porque se o Conselho não conseguir agir, a gente precisa fazer o encaminhamento com o Ministério Público e Vara da Infância, tá? O gestor, a gente está indicando nesses documentos que faça o encaminhamento para o Conselho, mas também comunique ao NAAPA da DRE e intensificar as parcerias com a rede de proteção para o apoio, né, para o trabalho preventivo de outras situações de violência que possam acontecer, tá? Ainda sobre os fluxos aí de encaminhamentos, no caso de uma revelação de violência contra o bebê, a criança ou adolescente, o caminho também é parecido, né? No começo, o educador comunica imediatamente o gestor e esse vai comunicar o Conselho Tutelar, né? Vai manter uma cópia arquivada na unidade do documento que encaminhou, e aí vejam que está com uma linha pontilhada em relação ao Ministério Público e à Vara da Infância. Por quê? Há casos em que a gente precisa do encaminhamento imediato do Conselho Tutelar e para a Vara da Infância e para o Ministério Público, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma situação de gravidade, de uma revelação de situação de violência, tá? Por que isso? Porque precisa de medidas emergenciais de encaminhamento para os serviços de saúde e proteção, tá? O gestor, ao encaminhar para o conselho, e dependendo da situação de violência, para o Ministério Público, Vara da Infância, também encaminha diretamente cópia do termo de notificação para o diretor regional de educação, e esse vai desdobrar o trabalho feito pelo supervisor de ensino, pelo NAAPA da DRE e demais setores competentes para acompanhar o caso e adotar ações articuladas e intersecretariais e multidisciplinares, né, coordenadas para efetivar com a rede de proteção social do território o acolhimento e atendimento integral às vítimas de violência, tá? E aí o que vai caber ao educador, voltando lá para a coluninha do educador? Priorizar a escuta da vítima, como eu falei para vocês, né, de acordo com aquelas orientações, proteger a intimidade e as condições pessoais da vítima e testemunha de violência. Eu não vou sair falando para a escola inteira, tá? Eu vou falar para o diretor e vou evitar contar para outros profissionais dentro da escola que podem mudar a sua atitude em relação à criança e a criança se sentir muito exposta. Zelar contra a discriminação à vítima. Os meninos que são abusados sexualmente, por exemplo, têm muito receio de serem estigmatizados na escola. Uma criança que foi negligenciada pela sua família também tem vergonha, poxa, vão achar que a minha mãe não gosta de mim, que meu pai não gosta de mim, né, e me deixaram lá sozinho em casa. Evitem espalhar a notícia dentro da escola, tá? Zelem pela intimidade da criança e tudo que possa gerar discriminação à vítima, tá? Registrem a manifestação da vítima ou testemunha, né? E respeitem o silêncio quando ela não quiser falar. A gente tem obrigação de encaminhar casos de suspeita. Se ela não quiser contar sobre o que aconteceu, ela veio e falou para você, olha, eu sofri uma violência sexual, mas ela vai falar com outras palavras, certamente. Você quer me contar alguma coisa sobre isso? Eu vou precisar cuidar de você. Você me contando mais ou não, eu vou precisar encaminhar o seu caso. Então, eu vou
dialogar com a vítima e vou registrar se ela não quiser falar para mim sobre isso, tá? Eu não preciso interrogar a vítima. E aí as coisas que eu já falei antes, né? O registro do desempenho escolar e tudo mais, a observação atenta ao desenvolvimento da vítima, o fortalecimento de vínculos com a vítima e intensificar o trabalho preventivo e conhecimentos para autoproteção e autodefesa, tá? Tudo isso porque, conforme eu já falei, se a gente não atua, a violência não para. Só que nós já estamos atuando. Como nós estamos atuando? Nós estamos atuando porque o nosso currículo é um grande avanço na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Olha lá o que diz o nosso currículo. Eu trago alguns trechos para a gente ver o quanto a gente tem potência de ação no currículo escolar, né? A gente está falando de um currículo que coloca no seu texto a importância de preparar os estudantes para que conheçam os riscos da naturalização dos problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais. E a violência contra a criança ou adolescente é um risco e muitas vezes é naturalizada na nossa sociedade. Trabalho infantil é naturalizado. Violência sexual, tem criança que nem sabe que aquilo que ela está vivendo é violência, né? Então, a gente precisa, sim, apostar nesse currículo, nessa potência desse currículo para desnaturalizar esses problemas sociais e essas violências, tá? Orientá-los a reconhecer e proteger-se das várias formas de violência, abuso, exploração que podem prejudicar o seu bem-estar e o seu desenvolvimento, tá? Então, a gente está com o nosso currículo deixando a gente com a faca e o queijo na mão para a gente agir, sim, tá? E aí, dentro da matriz de saberes, a gente tem várias possibilidades de trabalho, de autoconhecimento e autocuidado, pensar a empatia e a colaboração, a responsabilidade coletiva, né? Eu cuidar do outro, eu conhecer os sinais de violência, por exemplo, para eu espalhar para os meus colegas como é que eu me protejo contra uma violência sexual, como é que eu tenho uma ação na minha escola contra o bullying, né? A gente tem um currículo que é muito potente em relação a isso. E aí eu trago alguns outros destaques, né? Os princípios, quando a gente está falando dentro da matriz, da responsabilidade e participação, né? Reconhecer e exercer os direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis para consigo, o outro e o planeta, né? Olha quanta potência tem aí de ação para a gente. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, falar sobre as emoções, gente, isso é fundamental